questão era por que a humanidade está entristecendo. Verdade. Bom, porque se a gente está evoluindo, por que tem esse algumas paradoxo? questões. É assim, o que o espiritismo diz? Por que um cara fuma e não tem câncer de pulmão? E outro que não fuma tem câncer de pulmão? O cara bebe e não tem cirrose. O outro que não bebe tem cirrose. Porque antes da gente reencarnar, a gente já vem com essas características. Por exemplo, se ele fumou e não teve câncer de pulmão, ele causou um dano nas leis naturais de Deus, que ele vai ter que reparar isso. Quando ele reencarnar, ele já vai reencarnar com essa tendência. E, às vezes, ele nem fumando, ele vai ter um câncer de pulmão. Ou fumando um pouco, ele vai ter um câncer de pulmão. Então, assim, voltando a falar um pouco do suicídio também... Porra, aí é foda. Não, mas você não fuma muito. Isso aí é assim, tipo assim... Tá, mas e se o eu do passado fumava aí você vai se pegar. Porra, não, tudo bem, vai. Mas assim... Mas aí tem a questão do cigarro, isso depende também, porque no passado as pessoas não sabiam que o cigarro fazia mal. Então, não, era glamour, né? Era normal, você não sabia que o cigarro fazia mal. Então não tem como você vai culpar alguém. O garoto propaganda da Marlboro lá morreu de câncer. Morreu de câncer. Os caras tentaram comprar ele ainda. No pulmão, cirrose, sei lá, câncer. Aí o que acontece? Então, vamos dizer assim, você hoje é uma mistura de todas as suas escolhas, nessa vida e nas vidas passadas. Então, tipo assim... O Igor nasce com tal... Por isso está no DNA. Por que as pessoas hoje conseguem... Alguns laboratórios conseguem ver se a pessoa vai ter câncer de mama ou não? Porque está lá no DNA. Sim. Então, antes de reencarnar, esse seu DNA é preparado para você reencarnar exatamente com aquelas características. Quem fala isso não sou eu, é o André Luiz. É Chico Xavier. Isso está no livro de Chico Xavier. Ele fala lá que tem um laboratório que eles fazem essas análises desses... E eles escolhem exatamente os cromossomos necessários que você precisa para reencarnar. Por isso que precisa ser tão perfeita essa construção da vida. Então, você vai reencarnar com as expiações e as provas baseadas naquele seu histórico e preparado para aquilo. Então, chega lá, começa a vida. Então, algumas pessoas nascem realmente com uma tendência muito grande a ter depressão. E aí você junta mais com a quantidade de informações. Há 2000 anos atrás... Um imperador romano era o cara que tinha mais acesso a informações. Qualquer criança hoje de 5 anos tem muito mais informação, 1000 vezes mais informação que o cara. Muito mais. O nosso corpo biológico não foi feito para viver com essas informações, porque veio de uma evolução de milhares de anos, 200 mil anos, Homo sapiens. Então, hoje, você tem acesso de ataque de ansiedade toda hora. Os nossos antepassados, ele tinha ataque de ansiedade. Quando ele ia caçar um bicho e via um leão, ele tinha que tomar cuidado para ele não morrer, ou então na hora de caçar, era uma vez a cada 3 dias. Sim. Hoje, um carro te fecha, ataque de ansiedade. O farol freio antes, ataque de ansiedade. Aconteceu não sei o quê, ataque de ansiedade. Isso aí começa a desenvolver crise de pânico, que causa depressão e que causa ansiedade. Então, vamos dizer assim, o mundo está doente. Aí você junta tudo isso com a porcaria que nós temos na mídia, que é só música ruim, música das trevas, que eu vejo assim nesse ponto de vista. Sim. Por exemplo, agora, você vê essa música da Anitta, nem sei se eu podia falar, mas eu vou falar, né? Se qualquer coisa você fala, pare! Por mim você pode falar, você pode deixar o que você quiser da Anitta. Tá bom. Eu, particularmente, acho a Anitta muito foda. Porque ela é, do ponto de vista cultural, assim, de levar o Brasil pro mundo. Sim. Mas você tem... Só que ela levou de costas, com a bunda, né? Esse é o problema. É um jeito de enxergar. Então, eu sei, tô enchendo o saco. Mas, assim, o fato é o que eu vejo o quê? Então, hoje, os jovens, por exemplo, são alimentados de lixo. Eu gosto até de funk, mas eu não gosto de funk ostentação. Ostentação não, ostentação tudo bem. O funk que fala de coisa. Então, agora, essa nova música da Anitta, ela fala que o cara vai gozar em 5 minutos. Olha o jeito, olha o nível que nós chegamos. Ela tá mostrando o útero praticamente. Outro dia cheirou o toba da outra lá, Luísa Tonta, sei lá. Então, assim, o nível que essa galera chegou, isso daí contamina. O que eu entendo, o que acontece, tá? Então, você começa a juntar as questões. Você junta as questões biológicas, que às vezes é a maior parte, né? Porque você vê, eu conheço gente que tem realmente esses problemas. Eu já levei em 200 médicos, não adianta. Você leva em médico, toma remédio, muda remédio, faz psiquiatra, pensa isso, pensa aquilo. Não importa o que você faça, a pessoa não melhora, porque isso realmente está no organismo biológico dela. E aí tem essa questão, e tem também a questão dos pensamentos, tem a questão dos obsessores que ficam atrasando a pessoa. Os obsessores ficam lá, por exemplo, você teve uma experiência ruim quando você tinha 15 anos lá, algo que te envergonha. O espírito das trevas, ele vai ficar fazendo você lembrar dessa experiência. Então, ele vai sempre ficar tentando colocar na tua cabeça, voltar a alguma coisa que te deixe mal para que ele possa te atacar cada vez mais. Então, tem essas influências espirituais. E, além disso tudo, tem essa questão que eu chamo de tentáculos do mal. O tentáculo do mal, eu acho que você vai concordar com isso. Existem várias coisas no mal. E tem desde os crimes mais
hediondos, vamos dizer assim, que a gente sabe, abuso de menores e tal, não vou ficar falando aqui, né? Infanticídio, que é tirar o bebê na barriga da mãe e tal, e várias outras coisas, até as coisas mais leves que são implantadas pelos espíritos das trevas, por exemplo, como uma música que fala que o cara vai gozar em 5 minutos e que é legal transar com todo mundo e que se dane. Porque isso, na verdade, está fazendo o quê? Está desvalorizando totalmente a mulher. Totalmente. Está mostrando... Tá fazendo o feminismo que os homens gostam. O empresário deve ser homem, que está ganhando dinheiro pra caramba. O cara que escreve uma música normalmente é homem, porque a última vez que eu vi era isso. Então, tipo assim, a mulher só está servindo de objeto ali. Ela é só o objeto do objeto. Aí ensina molecada, criança de 13, 12, 11, 10, 14, a transar com qualquer um. O que está causando hoje em dia? Um monte de adolescente para adolescente grávida, porque a mãe e o pai não têm base de educação para passar para os filhos. Exato. Tá um monte. Meu, nunca houve tanta gravidez. Sim, isso é fato. A maior causa hoje de largar a escola é por gravidez. É verdade. Então, tipo assim, aí você coloca filhos no mundo de uma criança que não está preparada de 14 anos, porque ela engravidou no fluxo de um cara que ela nem sabe, porque a retardada da Anitta fez uma música. É, assim isso que é muito grave o que está acontecendo, que ninguém vê. Que são pessoas de influência. Um salto lógico um pouco forçado, na minha opinião. Mas é verdade, isso são dados. São dados, ou nunca... É assim, o que acontece? Aí entra aquela questão do inconsciente. Eles minam e contaminam o inconsciente das pessoas. Como? Uma criança de 13 anos, não tem nada demais lançar uma música dessa, só que tá dando informação pro inconsciente dela. Mas quando eu era moleque, a gente... Não eu, porque não era minha pira, mas assim, a galera dançava na boquinha da garrafa, da tua época essa porra. Sim. Né? De bota a mão no mas joelho, a boquinha da garrafa não engravida, não tô zoando. Dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso. E já era já é uma geração mais contaminada, mas assim, não é tanto como é hoje em dia, que você mas a mídia influencia, é verdade. E quando saiu o filme Os 13 Porquês, que fala de um suicídio também, de uma menina. Uma série Netflix. Né? Teve, assim, uma enxurrada de gente que se matou também. Então. Não, você pega aquele... Não, eu não tô negando que existe influência. Presta atenção, ó. Vamos ver. No Instagram, todo mundo posta foto feliz. Quer dizer, você não é feliz, né? Pô, como assim? O Round 6. Quando você começa a assistir... o Round 6 é como assim, são uma das divisões dos tentáculos do mal. Você pega o Round 6, você olha e fala, não é nada demais, é um negocinho legalzinho e tal. Quando você começa a ver aquele seriado, você começa achando impressionante que os caras morreram. No final do seriado, você tá torcendo pro cara morrer. Tipo assim, romantizou na sua cabeça, normalizou no seu inconsciente que é de boa matar os outros caras, ver os caras morrer e os caras matar. Essa é a questão, entendeu? E é isso que essas músicas fazem. Elas romantizam e fazem os pré-adolescentes acharem que é normal a pessoa transar com qualquer um, a pessoa fazer todas as coisas, usar droga, porque agora a Anitta fala... Eu tô falando da Anitta porque tá em alta, mas tem um monte de idiota que faz a mesma coisa. E aí, usar droga... Agora fala direto, a Anitta fala de droga. Quando ela começou a carreira dela, ela não era desse jeito. Ela era uma pessoa super centrada, que fazia o bem, inclusive tinha boas letras, não falava de droga. Agora ela consegue falar de droga, sexo e bebida, tudo na mesma música. Tipo, é o combo do capeta, tá ligado? Então, já parou pra analisar a Anitta espiritualmente? Já, mas essas pessoas são todas contaminadas. É por isso que, qual é uma das coisas? Você pode ver que essas pessoas que estão na fama, elas ficam achando que elas vão encontrar a felicidade. Aí elas começam a buscar a felicidade. Aí a pessoa tem essa... Por que você acha, por exemplo, que Chico Xavier... É que a gente está emendando um assunto no outro. Né? Mas, por exemplo, Chico Xavier... Você escreveu lá no YouTube, Últimos Dias de Chico Xavier. Meu, o cara tava todo zoado, assim, fisicamente falando. Não levantava, não andava direito, cego, surdo, quase não ouvia e sorrisão de uma ponta a outra, por causa da vibração que ele tava. Aí você pega o cara do Link Park, tirou uma foto felizão na praia, no dia seguinte se matou. Verdade. Então você vê... A felicidade, ela tá além das questões biológicas, porque quando é questão biológica, como a gente falou do filho dele, é uma coisa diferente. Mas quando você não está falando só das questões biológicas, você está falando compatível à vibração que você se encontra. Então você só consegue realmente ser feliz se você estiver em uma vibração boa. Então não é o dinheiro que faz isso. Não é sexo, não é bebida. Brigadeiro um pouco, mas passa. Eu sei disso porque eu tive essas experiências e tipo assim... Quando que eu fui mais feliz na minha vida? Hoje eu devo ser o cara mais feliz do mundo. Eu acho isso, sinceramente. Mas tá no top 5, se eu não sou. Tá. Mas assim, quando eu tive um problema, eu tive vários problemas financeiros para conhecer o espiritismo,
eu fiquei mais feliz na minha vida quando eu estava pior financeiramente falando, porque eu tinha muita grana e eu quebrei para poder conhecer o espiritismo e os espíritos passaram o rodo em mim de um jeito que eu fiquei estragado. Eu cheguei a não ter grana para comer, na verdade. Eu cheguei a não ter grana para comer, só que eu estava, top. Porque eu tinha melhorado minha vibração num ponto que antes minha vida era só balada, mulher e... só isso, balada e mulher, na verdade. Não tinha tanta coisa, era só os dois. Era só balada e mulher e bebida, eram essas 3 coisas, verdade. E aí eu vi que realmente não era feliz. Eu tinha acesso a tudo, a um monte de mulher gata, um monte de dinheiro, um monte de coisa. E aí quando eu caí, que eu levei a rasteira dos espíritos, que eu me ferrei, fiquei até sem dinheiro para comer, isso realmente aconteceu desse jeito, eu percebi que a felicidade não estava nessas coisas. Não, um pouco de crueldade dos espíritos te fuder grandão? Mas se eles não tivessem feito isso, eu era muito orgulhoso. Porque sempre o que eu fiz, sempre deu certo. Então eu sempre pensava, caraca, eu sou top. Eu ainda penso isso, mas não tô brincando. Mas tipo assim, eu sempre pensava dessa forma. Então era complicado você chegar pra um cara assim e falar, nós somos espíritos aqui, agora você é nosso peão aí no rolê. Acho que eles não quiseram fazer isso. Aí vai melhor me... Não funcionaria, talvez. Não, tô zoando. Eles fizeram isso também porque eu não acreditava em nada, na verdade. Né? Se vocês quiserem, eu conto a história aqui de quando eu comecei o espiritismo e etc. Por mim? Então eu vou fazer xixi antes. Vai lá. Não. Vai lá. Mas só uma questão. O mundo, então, na verdade... Quer que eu faça xixi? Não, vai fazer xixi. Tô zoando. Mas ele não... Ele está evoluindo, porque as pessoas estão tristes, estão mais orgulhosas. Não acabamos de falar sobre isso, na verdade. Quer dizer, nessa reencarnação... Vai lá mijar, Eduardo. Vai fazer o xixi, depois volta, medita a respeito. Mas, sobre esse assunto aí da involução, eu acho que na verdade, isso daí é um sintoma de tudo que a evolução, por outro lado, Sim. da sociedade, das tecnologias acabaram trazendo pra gente. É um porque, grande paradoxo. A gente tem menos problemas físicos, práticos pra gente se preocupar no sentido de, vamos lá, uma pessoa que é uma pessoa que não é miserável ou em situação de rua, é uma pessoa que ela sabe que ela vai comer todo dia. Sim. Né? Então já é um problema que a humanidade não precisa. Estamos de volta, então. Valeu. A luz deu uma soluçadinha aí, mas é bom que deu tempo de mijar. Certinho. Não, e outra coisa, você falou que tem gerador. Todo podcast que eu vou... Tem no break e gerador. No break e gerador. Eu acabei de pensar o que vai acontecer aqui, porque todo podcast que eu vou acontece alguma coisa. Sempre bate uma porta do nada que não tem sentido nenhum, muda a luz da câmera. Seus espíritos putos? Não, eles estão querendo mostrar que eles estão aí, né? Até me deu um arrepio. Mas assim, os teus protetores... Então é o seguinte, eles eu já tô cheio de mas eles não protegem todo o meio. Não, mas eles estão fazendo isso aí só para mostrar. Pra por exemplo, intimidar. a gente foi esses dias na KBC. Sabe a KBC? Não. Não sabe a KBC? Acho que eles vieram aqui já. Sei, os caras que KBC, vêm, que procuram fazer investigação espiritual. Caça-fantasma? Tá. Sim. Eu vou neles até. Marquei um podcast. Gente boa pra caramba, os caras. Gente boa pra caramba. Os moleques, gente boa lá de Guaratinguetá. Aí eu fui lá gravar um vídeo com eles, né? Aí a gente chegou lá, eles tinham colocado um negócio de LED. Aí a gente tá aqui no meio da entrevista, eu vejo ele olhando. Eu falei, o que você tá olhando? Ele falou, mano, esse negócio não pisca. Por que tá piscando? O bagulho ficou piscando. Então, tipo assim, todo lugar que a gente vai acontece alguma coisa. Naquele Josi Gamer, ela falou, eu nunca vi uma luz verde acendendo nessa câmera. Eu fui na Josi também. Na Inteligência Limitada, eu tô falando isso que eu lembro, né? Mas todo podcast, quando bateu uma... Tua casa deve ser um inferno, então, né, cara? Não, porque eles não fazem, eles só fazem isso aqui. Toda vez que eu vou num podcast, eles fazem alguma demonstração pra mostrar que eles estão lá. Entendeu? Só isso. E qual a blindagem pra E isso? você não percebeu que foi na hora que eu fui mijar? Que caiu a luz? Cara, isso é meio assustador, cara. Tipo assim, eles esperaram eu sair pra fazer isso, porque aí pelo menos não perde o tempo da entrevista. E aí é foda, porque assim, agora a gente só vai saber, assim, se cair a luz de novo, meio que... Aí eu vou ficar descredibilizado. Então vai ficar descredibilizado. Então, tá por tocando favor, aí. Tá tocando o quê? É que eu tava assistindo, né? Um cara falou assim, duvido que esse cara pegava a menina. Aí eu falei, eu peguei sua mãe já. Eita porra! Eu devo ser seu pai. Teu mentor vai mas ficar eu falei puto brincando, contigo. sabe? Brincadeira, não peguei não, você acha? Mulher feia do caramba. Não, tô zoando. Eu falei, sou seu pai, Daniel. Aí os caras tudo dando risada e caiu a live. Mas eu falo brincando do só, mundo. entendeu? A infelicidade do mundo, reencarnando e as pessoas parecem estar mais tristes.
É não verdade. tá voltando As instituições sempre não tá saem, né? voltando evoluída, mas eu Então, lembro. não, mas é de fato, mas é que assim, a gente tem acesso. Hoje a gente sabe que a depressão existe. Há 30 anos atrás, se você falasse pro seu pai que tem depressão, teu pai te dava um pau e ficava por isso sim, mesmo. sim. As pessoas não tinham diagnóstico. E Melancolia, o suicídio também tá. era normal, era muito comum. Sim. É que hoje é mais fácil, você tem mais recursos, você pode pular de uma ponte, era muito mais difícil também, né? Mas infelizmente, sim, está acontecendo isso. E uma parte é devido às questões biológicas, que as pessoas que estão reencarnando, elas têm muitas dívidas, né? E tem essas questões que a gente se referiu aqui. Outra parte é devido à influência desses espíritos das trevas, que em alguns casos isso está aplicado, outros casos não, né? Que vão levando a pessoa para o buraco cada vez mais. Você pega o Kevin, quando começou a carreira dele, ele não era desse jeito. O cara foi se modificando ao longo do tempo. Aí começou a ficar loucão toda hora, a beber, a falar besteira, começa a falar abobrinha. Mas no caso dele, eu imagino que os espíritos não consideram um suicídio. Ele caiu. Não, mas ele tava loucão, né, velho? Então, assim, aí é um suicídio indireto, que é praticamente um suicídio. Mas Porque não, o que sei lá, acontece? não foi intencional. Mas, por exemplo, se o cara enche a cara, sai, bate o carro e morre, ele se matou, entre aspas. Né? Mas tem uma questão muito mais importante do que isso. O que diz o Espiritismo? As pessoas que desandam por conta dos seus atos são responsabilidade sua. Uhum. Então, se você influencia 1000 pessoas a usar droga, a beber não sei o quê, e elas, por elas se só, e aí começam a ter um monte de problema, inclusive muitas podem se suicidar, fazer uma para outra, a responsabilidade é sua, delas. Então, para os espíritos, um cara que sai por aí fazendo música, eu até entendo, por exemplo, que eles não fazem de propósito isso. Eles vão sendo levados pela situação, porque, na verdade, assim, antes a boquinha da garrafa era o sucesso do momento. Depois, a mulher fazia dança sensual, era um sucesso do momento. Depois rebola até o chão. Depois começa a falar baixaria. Hoje já tá mostrando o útero. Eu não sei qual que vai ser a próxima. Tipo, vai engravidar ao vivo, que não é possível. Porque acabou, não tem mais o que fazer, tá ligado? Mas é tipo assim, é a tendência mesmo. As pessoas não estão lá, elas em si, preocupadas em espalhar o mal. Os espíritos obsessores se aproveitam por causa da ignorância delas, que acabam fazendo essas porcarias. Mas, tipo assim, não é uma coisa intencional. Aí eu acho que isso que está acontecendo é uma guerra mesmo. Infelizmente, a gente tem informação demais para as pessoas. Sim. E muitas vezes informação não controlada, tipo assim, não que deva ser controlada a informação, mas pelos pais, que não estou dizendo que é teu caso, porque seu caso a gente já conversou sobre isso, questão biológica. E aí, assim, nós temos também o pai e a mãe que mima demais o filho. Ah, sim. Isso é um problemaço, velho. Do dia eu falei nos meus vídeos, falei assim, você não pode ficar mimando seu filho. Mas o filho é meu, eu mimo como eu quiser. Não sabe ouvir um não, né? Não sabe ouvir não, mano. Tá cheio de Nutelinha. É verdade. Que passa a vida inteira assim, ó, sendo tratado assim. A mãe pega até a água pro moleque. O moleque não pode nem ficar com sede, que a mãe pega a água. Nunca ouviu um não na vida. Quando esse cara ir pro exército, ir pro trabalho, ir pra escola, ele vai ficar depressivo, porque ele chega lá e toma não. Né? O moleque nunca tomou não, porque a mãe e o pai ficam assim, ó, protegendo o moleque de tudo. Ele chega na escola, primeiro não que ele tomar, ele vai ficar mal. No trabalho, aí ele fica todo revoltadinho e tal. Então tem vários fatores que eu acho que estão aí. A educação é uma delas, né? Aí tem a questão as drogas também, a galera não sabe, mas a maconha facilita a esquizofrenia. Sim. Não tô dizendo, eu acho que a maconha é menos pior até que a bebida. Porque pelo menos o cara não fuma maconha e bate o carro loucão. Né? O problema da maconha é o tráfico de drogas, né? Então, eu acho que se o cara vai fumar maconha, ele que plante, porque não que eu esteja incentivando ninguém a plantar, mas, tá ligado? Tipo assim, contraventor. Daqui a pouco os caras, me cancela aí, Caldoto. Sempre quis ser cancelado, ninguém me liga pra mim. Não, tô zoando. Assim, mas tipo assim, de fato, a droga, o problema da droga é que o cara pega uma maconha que veio do Paraguai, que passou por, que molhou a mão de um monte de gente, que matou, que comprou arma, e os caras mataram. Exato. Então, eu acho assim, o cara quer fumar maconha, ele que fuma a maconha dele, mas ele que plante a maconha dele e não propague o mal dessa forma. Mas É porque eu acho que a gente chegou nesse ponto porque as pessoas, elas são responsáveis por influenciar outras pessoas a fazer o mal. Isso. Mano, esses dias eu tava assistindo um podcast, eu nem sei quem que é esse maluco, porque eu nem conheço, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, não, eu parei de fumar depois que acho que ele é cantor de rap, alguma coisa assim. Ele falou assim, meu produtor falou que foi num lugar numa tabacaria, e tinha 2 moleques de 13 e 14 anos, falando assim, eu quero o mesmo fumo que aquele tal cara fuma. Aí ele falou, eu não vou ser hipócrita, eu não quero moleque de 14 anos fumando por causa da minha influência.
né? Que o moleque tá olhando, pô, porque principalmente quando você tem 13, 14 anos, você não tem nada na cabeça, né? Na verdade, Não. você vai qualquer coisa. Verdade. Você passa vergonha, vai atrás do seu ídolo e tal, não sei o quê, né? Sim. Você faz coisas que você não faria depois, né? Mas você faz, normal, é da idade. E aí ele falou assim, mano, eu parei de fumar na hora, porque eu não quero ninguém fumando, porque eu tô fumando, velho. Isso é muita responsabilidade. Ele falou assim, ainda é uma hipocrisia o cara achar que você vende um tênis porque você faz a propaganda, por exemplo, do tênis pra marca, mas o cara não vai fumar porque você tá fumando, entendeu? E eu achei muito legal isso. Pena que eu não sei nem quem que é o cara. Interessante isso. Sim. E você vê a influência direta. Ele nunca tinha refletido sobre isso, porque ele nunca tinha tido uma prática. Quando ele foi e viu... Eu não sou muito conhecido, mas as pessoas me conhecem na rua. Toda hora. O tempo inteiro. Vou no aeroporto, tudo quanto é lugar. Pode me conhecer e conversa comigo. Eu sempre falo para ele poder falar comigo a hora que quiser, só não pega comida no meu prato, porque... Se pegar comida no meu prato, aí o papo é outro, né? Aí é sacanagem. Chegar pegando brigadeiro, não, tô zoando. Mas eu acho muito legal isso. Meu, e as pessoas falam, cara, eu deixei de me matar porque eu vi seus vídeos. Eu fui curar toda hora, mano. Isso toda é muito hora. gratificante. Isso, velho. Isso É muito legal isso daí. Porque o meu canal, ele bate no ponto da reforma íntima. A reforma íntima é o quê? Você pegar as suas qualidades, melhorá-las, pegar os seus defeitos e diminuí-las. Mas é defeito assim, raiva, egoísmo... vícios, todas as coisas que você sabe que não são boas, você apertá-los e se desenvolver nas coisas boas. Essa é a blindagem, né? Isso, contra isso. os espíritos obsessores. Exatamente. Você vive numa frequência positiva, Daniel, a luz prevalece sobre as trevas. Quantos espíritos obsessores vocês têm pontos de vista semelhantes? Muito parecido, mas muitas coisas que ele fala eu concordo também. É questão de nomenclatura só, né? Mas normal. Inclusive, eu acho que o Daniel é um cara gente boa demais, muito bem, assim, acho bem legal. Os judeus acreditavam em reencarnação. Muita pouca gente sabe disso, mas quando uma certa vez os discípulos, Jesus perguntou aos seus discípulos, né? O que o povo está falando que eu sou? Aí uns disseram, você é a encarnação de Elias, de uns profetas. Então o judeu acreditava na reencarnação. Sim, acreditava. O judaísmo... Era um pouco confuso, porque o Elias tinha morrido há pouco tempo, tal, mas assim... Exato, mas eles acreditavam na reencarnação. Aí tanto que Jesus fala era pro uma Pedro, questão cultural deles. Quem te revelou não foi a carne, né? Foi Deus que está no céu. Que, tipo, foi uma revelação. No meu ponto de vista, isso foi uma revelação do ponto espiritual. Por isso que ele fala que quem revelou não foi a parte física, entendeu? Mas aí, uma coisa que é verdade, eu sou muito mais a reforma íntima do que a reencarnação. Eu não me preocupo tanto com isso, porque o mais importante para mim é a reforma íntima. Afinal, você está vivendo essa experiência agora. Reencarnação, se o cara acredita ou não, que se dane, isso não faz diferença. Então, eu concordo muito com os pontos dele, da blindagem. Se existe, né? Se existe, que acabou. E o cara vai descobrir ou não e já era. Isso não faz diferença. Que nem você dizer, a gravidade não existe. Ela continua existindo, não mudou nada. Então, a minha preocupação é exatamente a mesma que o Daniel fala. É a reforma íntima, que é a blindagem contra os espíritos do mal. Eu acho que é isso que as pessoas devem se preocupar. Sim. Acredita em espírito, não acredita, mas se fizer o negócio direito, beleza. Acredita em reencarnação, não acredita, que se lasque, entendeu? Importante é fazer a reforma íntima. Isso tira as pessoas mesmo de depressão, tira as pessoas do túnel. Então, muitas pessoas que eu encontro, graças a Deus, elas falam isso. Eu acho isso muito legal, muito maneiro. Da pessoa fala, putz, mano, eu mudei. Acontece, por exemplo, esses dias eu estava no aeroporto, o cara virou para mim e falou assim, nossa, eu fiz uma cirurgia espiritual de um refluxo, porque minha cirurgia a gente faz à distância. O cara entra lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual, espiritismo raiz e faz, não precisa nem me falar nada. Milhares de pessoas fazem e muitas são curadas, como esse cara que disse que foi curado do refluxo. Ele falou que já tinha feito trocentos tratamentos. Tem uma cirurgia espiritual para voltar à monetização, cara? Mete essa lá. Essa eu preciso saber, viu? Então, continua. E aí é isso. Então é complicado, né? Mas assim, de fato, as pessoas... Não, complicado não, né? Parece que eu estava falando mal, né? Até bugou aqui, eu estou falando bem. Na verdade, é fato que é mais importante a mudança interior da pessoa do que qualquer outra coisa. Não importa se o cara acredita em Chico Xavier, Allan Kardec, se o cara acredita no Eduardo, se o cara acredita no Daniel, se o cara acredita no Igor, entendeu? Se o cara acredita no Batman. Nesse ponto... E o nosso cérebro... Mas eu gosto do Batman. Nesse ponto eu concordo plenamente. Plenamente, eu também. Eu acho que a busca do ser humano precisa ser sempre em melhorar também. Porque, não porque ele acredita em alguma coisa ou porque ele espera que assim ele vai para o céu, mas porque... A evolução é essa. Você estar melhor a cada dia. Isso é meio que ser um ser humano melhor nunca é ruim.
Não, Não, tem você só leva vantagem. O nosso cérebro, ele é programado para isso. É. Eu fiz o prefácio para um médico, né, um amigo pessoal meu, o Dr. Ícaro, ortomolecular, e ele escreve no livro dele que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Né? E em termos práticos, científicos, isso é fato. Quando você ajuda alguém sem interesse nenhum em troca, alguém que não pode te fazer nada por você, né? Alguém que não pode te retribuir, que você não leva vantagem nenhuma em ajudar. É tão gratificante, produz endorfina, Você uma fica série bem de pra enzimas. caramba. Você fica bem, cara. Você fica Tanto bem. que vicia. Fazer o bem é bom. Vicia. Fazer o bem é bom. Vicia, tanto que Desenvolve a glândula pineal. Você tem mais conexão com o divino, inclusive. Né, quando você faz o bem. Né? Então, é uma blindagem, sim, que nós temos. Mas essa a base é real. Então, vê o Bill Gates. Bill Gates era um cara que não ligava para nada, focado no trampo, não sei o quê. Quando deu aqueles rolos da Microsoft, que ela passou a Netscape lá para trás, tudo, ele quis limpar um pouco o filme dele e começou a fazer caridade. Meu, de repente o cara tomou gosto, hoje é o cara que já doou bilhões, já convenceu os outros bilionários a doar bilhões também. E hoje é o que ele faz demais, é tentar transformar o mundo melhor. Por quê? Ele experimentou, viu que é bom e gostou. Sim. Mas não pode ser trouxa, né? Isso que eu sempre falo. Exatamente. Quando você começa a fazer caridade, eu passei por esse processo. Eu também, eu passo por isso até hoje. As pessoas começam a querer se aproveitar de você. Sou burro, é fogo, meu. Eu acredito no ser humano, cara. Então, eu invisto, eu ajudo e tal, depois você vai, a pessoa pega e te trai.